Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa aqui pela TV da Cidade. Eu sou o Thiago Dias, jornalista, apresento esse programa. Se você estiver vendo este programa pelo canal do YouTube, nós temos aí vários programas que já da semana passada, semana retrasada, mês passado, temos aí uma seleção grande para você aí ter conhecimento, informação a respeito de tudo que se passa aqui em Joinville, região norte, Santa Catarina. Então, vários assuntos. Toda terça-feira, 8h30 da noite, um programa inédito sendo transmitido aqui pela TV da Cidade, através da TV da Cidade, que passa aqui em Joinville pelo canal 20 da NET. Hoje o programa é especial, vou falar um pouco de saúde, falar sobre tabagismo, falar sobre gripe, estamos chegando ao inverno, né? E estamos aqui com o Dr. João Antônio Pimenta de Carvalho, médico pneumologista, né? Mineiro, né? Está aqui em Joinville, veio compartilhar um pouquinho da experiência, do conhecimento aqui com a gente hoje. Tudo bem, doutor? Tudo bem, muito obrigado, Tiago, pelo convite. Para mim é uma satisfação, um prazer muito grande aqui estar em sua companhia. Como você falou, eu sou mineiro, mas tem pouco tempo que eu estou aqui nessa cidade maravilhosa que é Joinville. Não é demagogia da minha parte. Eu já conheci aqui há alguns anos, visitando parentes por aqui, e resolvi, depois que eu aposentei lá em Minas, em passar meu resto de vida aqui nessa cidade. Legal! Escolheu bem, Joinville. Sim. Né? Eu estou em Joinville já há 22 anos. Né? 22 anos, me formei em jornalismo, né? Em Itajaí, e vim para cá para trabalhar. Né? E 22 anos, 2 filhas joinvilenses, então, né, já me sinto também. O senhor também já se sente em casa em Joinville? Graças a Deus, me sinto aqui bem à vontade. Aqui é uma cidade maravilhosa, uma qualidade de vida excelente, próximo de tudo, lazer, você pode ir numa praia aqui com extrema facilidade. Eu lembro que lá em Montes Claros, no norte de Minas, para a gente ir para a praia mais próxima era Porto Seguro, 1000 quilômetros de distância. Olha só, ou a Bahia, ou o Espírito Santo, ou Ubatuba. Exatamente. Olha só que bacana, conversa bacana hoje. Nós estamos trazendo aqui o Dr. João Antônio para falar a respeito do tabagismo. Dia 31 de maio que passou, foi Dia Internacional do Tabagismo, né? O cigarro, né? Então, nós sabemos é muito prejuízo para o corpo humano o cigarro, né? E aí a gente quer falar um pouquinho a respeito do tabagismo. Conta para nós quais são os malefícios, né, que o tabagismo traz para nós. Ok. Como você falou, dia 31 de maio é o Dia Internacional de Combate ao Fumo, e esse ano o mote, né, estão falando mais, diga não ao tabaco e sim à comida. Interessante, né? Porque com a população crescendo, vai se acabar a comida. Então, você tem que dar prioridade aos cultivos de alimentos, né? Mas você perguntou, os prejuízos que o cigarro provoca, hoje em dia, graças a Deus, é conhecido por a grande maioria das pessoas, né? É em torno mais ou menos de 50 doenças, eu não vou citar todas, mas 50. As mais comuns estão realmente no aparelho respiratório, a chamada bronquite crônica, o enfisema, o famoso câncer de pulmão. O câncer de pulmão, para vocês terem uma ideia, é o câncer que mais mata, né? E ele está relacionado ao cigarro e também os outros tipos de câncer, a maioria deles estão relacionados ao cigarro. Mas há também doenças cerebrais, arteriosclerose cerebral, o famoso AVC ou AVE, né, ou conhecido como derrame cerebral, da trombose, da impotência, da um envelhecimento precoce, a pessoa tem uma expectativa de vida bastante reduzida. Quer dizer, a lista é enorme de prejuízos que causa a nossa saúde. O que o Ministério da Saúde, o que os órgãos estão fazendo para combater, né, o tabagismo? As campanhas, né? Olha, por incrível que pareça, a nossa legislação brasileira, nós não somos países de primeiro mundo, não somos países desenvolvidos, né? Somos países em desenvolvimento. Mas, a despeito disso, nossa legislação contra o fumo está muito avançada, né?
Porque você vê uma restrição hoje quase total aos ambientes permitidos a fumar, né? Antigamente a gente viajava de ônibus, de avião, qualquer espaço público tinha gente fumando. Hoje não. Hoje você pode notar, os próprios maços de cigarro têm as fotografias alertando com imagens assim dramáticas, pesadas, um aborto, câncer e daí por diante. Então, e também o SUS fornece medicação para quem quer parar de fumar, gratuitamente. Oh, eu não sabia gratuitamente. Disso. Precisa a pessoa ter a motivação própria, a vontade e procurar, né? Houve realmente, você tem uma ideia, de 3 anos para cá, caiu um pouco a procura de fumantes querendo abandonar o cigarro por causa da pandemia. Pandemia, a pessoa ficava em casa e tenso, estressada, e aumentava o número de cigarro que ele fumava. E ele caiu. Em 2018 era em torno de 160 mil pessoas que procuravam por ano para deixar de fumar. Em 2021, 2 anos atrás, caiu para 100 mil, né? Mas, além disso, tem outros números mais animadores. O número de fumantes no mundo inteiro caiu. Hoje é em torno de 12% de fumantes, o que corresponde no Brasil em torno de 21 milhões de habitantes. Em Joinville, que eu acho que a população é em torno de 600 mil, você pode calcular em torno de 75 mil a 80 mil fumantes. Que é aquele 12%. Exatamente. E para não encher tanto de números, só para finalizar, 1,3 bilhões de pessoas no mundo são fumantes. Considerando uma população perto de 8 bilhões de pessoas, é um número considerável de fumantes, né? Em torno acho que de 15%, 16%. Desses 1,3 bilhão de fumantes, metade deles, 650 milhões, vão morrer de doenças relacionadas. Só para finalizar, para não ser muito extenso, qual a falha que os governos em geral têm? Olha, há uma contradição. O governo pensa muito em arrecadar impostos com o cigarro. 70% do que a pessoa paga pelo cigarro é de impostos. Mas, em compensação, vamos imaginar aí que o governo brasileiro arrecada em torno de 30 bilhões com os impostos do fumante. Mas ele gasta com seus doentes em torno de 120 bilhões, ou seja, ele gasta 4 vezes mais. Olha só, é uma conta que não bate. Sim, ele recebe 30 bilhões. E gasta 120 bilhões, com as doenças todas relacionadas ao cigarro. Sim. Isso é no mundo todo, mas o governo se esforça com essas campanhas no mundo todo, né? O profissional de saúde fazendo isso aqui que nós fazemos, alertando, quer dizer, alertar eu acho que nunca é demais, embora hoje a maioria da população sabe, todo mundo sabe que cigarro faz mal. Eu acredito que a maioria quer abandonar o cigarro. Precisa de uma ajuda médica e tal, reunir com um grupo de pessoas que estão no mesmo propósito, que é o que eu penso fazer futuramente aqui em Joinville, uma associação de tabagistas anônimos, na qual se reúne um grupo de fumantes com a supervisão de um profissional médico e de um psicólogo, para ver se motiva essas pessoas a abandonarem o cigarro. Olha só, é importante. Muito importante. A ideia é interessante também, para criar essa associação. Essa associação, falei nela porque é um desejo meu, e eu não estou sendo inovador, já existe a associação, não sei aqui em Joinville se tem algo parecido. O que tem é as unidades básicas de saúde, que faz a dispensação de medicamentos, como eu te falei que é gratuito, mas não há aquele contato humano do agente de saúde, do médico com o psicólogo. Não é simplesmente fornecer a medicação, não. Você tem que fazer um trabalho de conscientização, de convencimento, isso demora tempo. Daí eu acho que uma associação, várias pessoas trocando ideia, né? Fumante fala, a minha dificuldade de fumar é porque eu tomo muito café. E o café chama o cigarro, né?
Aí você tem que entender, cada fumante tem as suas motivações, suas dificuldades. Então, em grupo, talvez eles se fortaleçam e motivem uns aos outros e consigam parar de fumar. Hoje existe, né, o esparadrapo, existe balas, existe também umas formas... Os adesivos, que você falou, eles têm um probleminha só. Eles têm a nicotina. A nicotina é o menos ruim no cigarro. A nicotina é o menos ruim assim, causa menos mal. Mas ela causa o pior, que é viciar. Certo. Que ela age no sistema nervoso central. Então a pessoa, ela age como? Estimulando o cérebro, determinada região do cérebro, a produzir dopamina. É a substância do prazer que você tem ela aumentada quando você faz um sexo, quando você tem uma relação prazerosa. É o doping natural do nosso corpo e é a dopamina. Acho que é por isso que chama dopamina. E o cigarro faz isso. Por isso que ele cada vez mais quer liberar dopamina para sentir aquela sensação agradável. Eu sempre falo com meus pacientes, eu já fui fumante, não tenho vergonha de dizer disso não, mas fumei numa época que era glamuroso. Meus professores fumavam, na universidade fumava, era chique fumar, o cinema tinha aquelas propagandas, nas televisões, era muito estimulado a gente fumar para se socializar, para você se amadurecer mais e tal, mas depois foram se divulgando com maior frequência e maior transparência os prejuízos que o cigarro faz. E o problema é, Tiago, que a pessoa não toma conta, não toma percepção, porque o cigarro, eu falo assim, é um veneno lento. Você pegar um veneno, um veneno de rato, por exemplo, que a minha terra chama de chumbinho, um raticida. Você pôr aqui na boca, tem uma morte instantânea. O cigarro não. O cigarro só dá prazer, mas está fazendo seu serviço interno. Fazendo. Aí lá para os seus 50 anos em diante, ele começa a ter o pigarrozinho, a tosse, depois aparece a falta de ar, numa fase já avançada da doença. Esse é que é o problema. Qual é o órgão atingido principalmente? O pulmão? A pergunta certa é você falar qual o órgão que não é atingido. Eu falo, Tiago, não existe não, Tiago. Boa. O órgão de entrada realmente é o pulmão. Se você pensar bem, para a gente sobreviver, a gente tem que respirar. A gente tem que respirar esse ar que conduz o oxigênio e tal. Se além do oxigênio entrar coisas nocivas, como por exemplo, as 5.000 substâncias que o cigarro tem, inclusive 60 delas carcinogênicas, esse ar entra carregando isso tudo, esse ar passa para o sangue e o sangue vai para onde? Para tudo quanto é lugar do corpo. Vai para o cérebro, coração, pâncreas, intestino. Onde tiver veia, onde tiver veia, o que você falou, onde tiver veia. Por isso que dá muita trombose, você já viu casos de pessoas que amputam braços, dedos. É traumático, rapaz. Esses dias eu vi e médico, você já sabe, ele acaba tendo essa mania, né? De às vezes exercer sua percepção clínica, mesmo quando encontra com a pessoa. Eu vi um amputado, eu falei, o senhor já fumou, né? Fumei, doutor. Olha só. Só dele ser amputado, eu joguei esse palpite e ele me confirmou. Fumei, doutor. Fumei a vida toda. Olha. Aí eu falei, além disso, que eu acho que isso não foi suficiente. O senhor tinha, por exemplo, diabetes? Ele falou, sim, doutor, eu tinha diabetes também. Aí juntou, como se diz, a fome com a vontade de comer, né? Juntou o fogo com a madeira. Só dá uma combustão terrível para o organismo. Você pegar doenças que a pessoa já tem e ainda trazer mais doença através do cigarro. Entendeu? Então, Tiago, é a maior pandemia mundial. O Covid não vale nada em relação ao que o cigarro faz. Olha em só. Termos de mortes, em termos de custos, em termos de absenteísmo. Você vê, o fumante, ele tem mais gripe, ele tem mais pneumonia, ele tem mais uma série de coisas, ele ausenta do trabalho, né? Ele perde dias trabalhados, então tem esse impacto financeiro enorme, além do que ele gasta o cigarro. Por baixo aí ele gasta, um maço de cigarro custa em torno de, acho que R$6. Ele fuma uns 20 por dia, ele gasta 120 por mês. Certo. Se ele fazer a conta através dos anos,
ele já gastou um carro, uma casa, entendeu? Fora que quando começa a dar problemas, aí que é frustrante. As medicações não fazem milagre. Como é que uma medicação vai reconstruir um pulmão que foi destruído ao longo dos anos? Certo. Lentamente. Tem um impacto ambiental. Para cada árvore. Para você confeccionar um cigarro branco, ele é envolto por papel. O papel é extraído da madeira. Então tem que derrubar florestas. Quem consome 20 cigarros por dia, que é a média do fumante, carteira, o maço, em torno de 15 dias ele derrubou uma árvore com aqueles cigarros que ele consumiu. Ô, louco. Entendeu? É por aí. É impacto econômico, ambiental e na saúde. Não precisa mais que isso. Tem tudo. Puxa vida, quanta informação aqui, doutor Antônio, João Antônio, né, Pimenta de Carvalho, ó, que bacana, quanta informação bacana. Muito, né? Me diz uma coisa a respeito do cigarro eletrônico, né, a modinha, tal, a gente vê a juventude, ele faz mal? Muito, cigarro eletrônico, e eu tenho visto que aqui em Joinville tem demais jovens, fumantes, adolescentes e tal. Cigarro eletrônico até, eu já experimentei o cigarro eletrônico quando ele foi lançado. Certo. Porque ele prometia muito. Não, ele é um vapor, ele não tem o odor desagradável do cigarro, ele não tem as 5.000 substâncias que o cigarro tem, que o fumo tem. Então seria uma alternativa para impedir da pessoa migrar para o cigarro, que seria muito maléfico. Então eu apostei nisso. Tem entrevistas minhas antigas daquela época, eu incentivando, como outros colegas. Mas com o passar do tempo é que foram aparecendo os problemas. Certo. Porque no próprio cigarro eletrônico, ele tem substância que dá um aroma, um cheiro especial e tal. Uma delas é o propilenoglicol. Essa substância é muito conhecida por nós pneumologistas, que ela é usada em expectorantes. Até aí tudo bem, mas o que é o propilenoglicol? Que o doutor receita até para expectorar, facilitar sair a expectoração, né? O que acontece no cigarro eletrônico? Porque ele é aquecido e a química, você sabe, calor, essas coisas, muda, a estrutura molecular muda, aí ele se transforma no formaldeído, que é um dos mais potentes carcinogênicos. Além disso, observou-se que lá nos Estados Unidos, que era muito comum a garotada fumar, muita gente morreu de insuficiência respiratória. Essas mesmas substâncias que tem nesse chamado vape, ou cigarro eletrônico, elas criam aqui uma verdadeira cola dentro dos espaços alveolares, fazendo com que o pulmão murche, vamos dizer assim em termos para a pessoa entender, colapse, melhor dizer, e a pessoa morre de insuficiência respiratória com 15 anos, 16 anos de idade. Então houve essa epidemia nos Estados Unidos. Aí começou o pessoal a falar, poxa, isso aí faz mal. Então hoje em dia... E outra coisa, como ele tem também nicotina, ele vicia. Certo. Porque esse é que é o problema da nicotina, é viciar. Nicotina não é tão perigoso, né, se ela não viciasse, né? O problema é que ela vicia. Aí o usuário de vape vai aumentando, você vê que ele fuma muito. E aí chega um ponto e fala, eu tenho que ir para o outro cigarro, porque esse aqui não está dando conta de me satisfazer, não. Olha só. Aí ele migra para o cigarro comum. É isso que acontece. É isso que acontece. Não está satisfazendo, o eletrônico não está satisfazendo, volta a estaca, né, ao maço normal. E aí, né, um pequeno, que a bebida alcoólica e o cigarro são vícios sociais permitidos, mas isso geralmente são alternativas para a pessoa migrar para outros vícios. A pessoa aí começa a procurar drogas ilícitas. E parece-me, um passarinho me contou, que há aí uma tendência de se liberar drogas no Brasil. Olha só. Tanto a maconha, dentre outras. Então eu, como médico, eu sou contra. Eu acho que isso vai
trazer muita desagregação familiar, muitos problemas de saúde. Então, eu sou contra isso, né? O ideal também é que você beber, por exemplo, Tiago, socialmente, tudo bem. Tomar um vinhozinho, nessa região nossa aqui tem vinhos bons demais. Sim. Beber com moderação é salutar, né? Mas acontece que as pessoas, a bebida alcoólica, ele corre esse risco, se ele tiver já uma tendência familiar, de ir para o alcoolismo. E o alcoolismo está muito ligado ao tabagismo. Os dois geralmente andam juntos. Você pode reparar isso. A pessoa que bebe muito, fuma muito. Sim. E aí vão se agregando outras substâncias ilícitas, né? Hoje já tem drogas sintéticas, né? Que eles usam embaladas, o êxtase, dentre outras, né? LSD, comprimidos. Agora, não sei se você viu umas imagens do pessoal lá nos Estados Unidos, e já tem aqui no Brasil, os famosos zumbis. Inventaram a droga aí sintética que a pessoa fica assim, desconexo do mundo assim por horas, fica na mesma posição assim, estática, como se fosse um zumbi. Já tem essas drogas. É uma coisa horrível de se ver. A pessoa fica totalmente desconectada. E às vezes numa via pública, onde tem aqueles, como lá em São Paulo tem aquela região famosa, eu esqueci o nome agora, onde os viciados se encontram. Cracolândia? Cracolândia, exatamente. É lá nessa Cracolândia que está distribuindo essa droga sintética, que é muito pior que crack, que é muito pior que cocaína e outras. A pessoa fica um zumbi. Como zumbi, ele não vai comer, ele não vai beber, ele vai vegetar. Vai desnutrir e vai morrendo. Sim. Para procurar, vamos dizer assim, esse barato. E além do pulmão, né, nesse caso, também o coração. Pode dar uma palpitação no coração. Coração, infarto, é muito maior a incidência de infarto do miocárdio nos fumantes, para dizer uma droga menor. Quem usa usuário de crack, cocaína e outras drogas pesadas, como você falou, o órgão de choque também é o coração. Porque coração e pulmão trabalham juntos. O coração impulsionando o sangue para o corpo todo, o sangue oxigenado, o O2 que nos alimenta. E se esse sangue oxigenado está levando essas substâncias maléficas, vai fazer mal para os órgãos à distância e o próprio coração, que também depende de oxigênio para sobreviver, oxigênio puro. E por aí vai, a lista é enorme. Olha só. Compartilhando aqui informações com a gente, né, Dr. João Antônio Pimenta de Carvalho, pneumologista, né, está aqui em Joinville, né, atende em Joinville, é rotariano, né, pós-graduação, Montes Claros, Minas Gerais, né, especialista, pós-graduação, já tem toda... Fala um pouquinho do teu currículo, do senhor. Bom, como eu te falei, eu sou mineiro, nascido em Belo Horizonte, mas muito cedo eu fui para Montes Claros, eu acho que com 5 anos. A família do meu pai é de lá, é uma família muito tradicional no norte de Minas, os Pimentas. E lá eu fui estudar medicina, atendendo à vontade do meu pai, que meu pai queria que eu fosse, eu queria ser igual ao meu pai, engenheiro. Certo. Igual parece o pai né? Isso. Aí eu falei, pai, eu quero mexer com ele. Não, você vai fazer medicina. E naquele tempo a gente obedecia, né? Ele falou. Mas não me arrependo. Agradeço todo dia, já perdi meu pai já há uns 8 anos. Meu pai era o maior amigo, fez tudo na minha vida. Pena que meu pai não viu eu migrando para cá, para Joinville, que eu ia trazê-lo aqui, ele ia se maravilhar com essa cidade, né? Então, e lá eu me formei em medicina e depois fui fazer residência na capital, Belo Horizonte, no Hospital Júlia Kupchak, que é uma referência em Minas Gerais, e depois eu retornei, porque estava a minha família toda em Montes Claros, mais conhecida em Montes Claros. Quando cheguei lá de novo, meu pai me ajudou. Tinha uma clínica montadinha para mim. Mas era o orgulho dele.
Tanto é que outra irmã, outra filha dele, também ele tanto insistiu que acabou virando médico também. Olha isso. E com essa irmã, doutora Selene, que é otorrino, nós trabalhamos juntos até há 2 anos atrás nessa clínica lá. E houve um concurso lá na universidade, Unimontes, né? Aí eu passei e fui professor da Unimontes até 2 anos atrás. Que é uma atividade, você vê que eu falo muito aqui, não é porque eu sou desinibido, não. É que mineiro já é assim, e eu acho que é pelos exercícios de muitos anos como professor, claro, a gente gosta de conversar muito, né? E então é isso. Em Belo Horizonte eu fiz a especialização de pneumologia, como eu falei, e mais tarde em Montes Claros, lá os anos de 99 a 2000, eu fiz a especialização de medicina de trabalho. Mas a medicina de trabalho, com o tempo, eu não me encantei igual a pneumologia, não. Então hoje eu só exerço a medicina, a pneumologia. Estou aqui em Joinville, numa atividade médica, mais restrita, porque eu quero mais um pouco de tranquilidade, uma vida mais tranquila. Se eu quiser uma consulta com o senhor, dá para fazer uma consulta? Tranquilo, a hora que você quiser. Aonde vamos encontrar o Dr. João? Ó, eu tô trabalhando, eu já passei por vários lugares aqui, sabe? Lugares excelentes. Excelentes, porque eu não vou citar, para sei lá, não sei nem se é ético eu citar. Mas atualmente eu estou numa clínica, é uma clínica popular. Eu sempre gostei de atender pessoas mais pobres, mais carentes. Lá em Montes Claros era assim também. Clínicas populares, só que lá na minha região tem mais clínica popular que aqui tem menos, aqui o pessoal tem mais convênio. Então eu trabalho na Dr. Agape. Certo. Lá tem uma equipe médica muito boa, tem acesso a todos os exames, a preços acessíveis, então eu gosto muito de lá. Hoje, inclusive, ela mudou para uma sede própria, a sede era na João Colim, ali em frente. Aqui é um lugar que vende uma empada muito maravilhosa. Isso, empada Nossa Senhora, eu ia lá quase todo dia. E hoje nós mudamos lá para quase que em frente à Havan, ali na Avenida Coronel Procópio Gomes. Isso. Então, é uma referência. Eu não posso falar só por mim, que lá tem uma equipe muito boa, de várias especialidades e preços acessíveis. Quer consultar com o doutor João? Olha só, o doutor Agape, né, lá na próxima Havan, ali na Procópio Gomes. Que bacana. Isso. E também eu tenho uma página que eu gostaria de falar um pouco sobre essa página, que ela tem muitas informações, não só para o leigo, para o estudante também de medicina. É aquela página que eu te falei, tem muitas informações médicas, tem muitos livros. Então, depois, se o Tiago quiser divulgar... A gente coloca ali o link. Outra coisa que eu gostaria de falar, só para finalizar, Tiago, que nós, como os rotarianos, nós fazemos um trabalho de servir as pessoas, né? E eu estou lá no Rotary Club de Joinville Norte. Mandar um abraço para o presidente Fernando Rottenbach. O Fernando que nos indicou, o doutor João. Eu sei que o tempo está acabando, então lá no Rotary nós temos esse projeto de fazer essa associação dos tabagistas anônimos. Ótimo. Né? E se Deus quiser nós vamos conseguir. Legal, que bacana. Final do ano, o senhor retorna para falar como é que está a associação. Com certeza. Quantas vezes você me convidar, eu virei com o maior prazer. Combinado. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, meu amigo. Obrigado. Esse é o doutor João Antônio Pimenta de Carvalho. Conversamos com ele aqui. Quer assistir de novo? É só voltar aí. Nós temos aí uma série de programas aí no canal do YouTube. Pode, olha, ó, tá aparecendo aí na sua tela. Vários programas, pode assistir, compartilhar, muito conhecimento, informação. Ok? Nós vamos ficando por aqui em mais esse programa especial falando sobre saúde. Cuidado, né? Cuidado com a tua saúde. Até mais, até breve, até o próximo programa.